Uma das minhas grandes frustrações é o atraso. Eu odeio atraso e ainda mais odeio estar atrasado. E talvez eu odeie isso porque minha mãe me educou. Eu tenho certeza que a sua mãe também te educou. Estar atrasado é uma coisa que me destrói. Acaba com o meu dia. Acaba com minha noite. Eu sei que às vezes eu oro para Deus flexibilizar meu coração. Mas é porque atraso me destrói. E às vezes nós fazemos os planos. E lembra de Provérbios. A resposta vem da boca do Senhor. Nós nos planejamos, chegar na hora. E você pega seu carro, eu faço isso durante a semana para ir para o seminário, e eu tenho a minha rota, é uma rota perfeita, com poucos fotossensores, é uma rota que eu sei que no horário que eu vou tem poucos carros, eu sei cada curva, cada ultrapassagem onde eu vou fazer, e eu sei que eu vou chegar na hora, saindo naquela hora. Mas adivinha, o que é que mata a gente, você que tem essa experiência parecida comigo? Você tem ali um acidente, você tem ali um carro, um caminhão lento e atrapalha os seus planos. E você quer acelerar, você quer passar, você quer ultrapassar, mas não dá. É um obstáculo intransponível. É aquele obstáculo que você diz, mas rapaz, eu poderia passá-lo e chegaria logo, mas você tem que acalmar o coração e esperar. Obstáculos são inesperados e, em geral, são intransponíveis. Nós precisamos aguardar. Talvez você já ouviu várias histórias sobre, espero que o YouTube não derrube essa live, sobre o 11 de setembro e o atentado terrorista às Torres Gêmeas do World Trade Center. Mas uma das várias histórias que chama a atenção, porque é um famoso, é uma história que envolve Michael Jackson, que estava um dia antes fazendo um show com seus irmãos do lado, e no outro dia conta o irmão dele, Jermaine Jackson, que ele tinha uma reunião no World Trade Center. Isso ele fez o show no dia 10, e no dia 11 ele tinha uma reunião de negócios. Mas houve um problema, desmarcaram a reunião, e ele não estava lá no fatídico dia dos atentados às Torres Gêmeas. Essa é uma história dentre várias, eu conheço várias, até mais emocionantes, inclusive de trânsito. Inclusive desse caminhão que impediu o fluxo, inclusive de um acidente e do estresse que muitos sofreram porque queriam chegar na hora e, por conta do seu atraso, sobreviveram. Obstáculos que serviram para a sua sobrevivência. Mas não romantizemos a vida, irmãos. Não romantizemos. Às vezes, os obstáculos só são obstáculos mesmo. Às vezes, os obstáculos não servem para te fazer sobreviver. Às vezes eles servem para te atrasar mesmo e atrapalhar a tua vida. Infelizmente. Existem obstáculos e obstáculos. Imagine estar vivendo uma vida muito saudável e de repente recebe a notícia de que você está doente mortalmente e você tem poucos dias de vida. Imagine planejar toda a vida para um filho e o filho, na sua maioridade, dizer que não quer seguir a vida que você planejou para ele. São obstáculos constrangedores, intransponíveis. É o tipo de obstáculo que pode destruir a vida de alguém, que pode fazer com que essa pessoa diga, não vou dirigir mais. Eu não quero mais esperar, porque eu não vejo saída. Mas obstáculos são colocados por Deus. Eu estou falando de um obstáculo intransponível que é colocado pela mão soberana de Deus, mas que no final das contas nós vamos perceber. O obstáculo intransponível é o próprio Deus. Você tem esse Jacó, Jacob, enganador, cujo nome gira em torno de pegar no calcanhar, mas também de enganar. Esse homem que passou por disciplina do Senhor, esse homem que encontrou com Deus e viu a escada descendo, e esses anjos, e percebeu a face de Deus e temeu. Esse homem que se apaixonou, que teve filhos, que foi enganado e Deus trabalhou na sua vida, mas esse homem que ainda não conhece Deus plenamente. Esse homem que, ao que nos parece, ainda precisa de uma conversão, ainda precisa ter um encontro definitivo com Deus. Porque se nós somos leitores atentos, nós vamos percebendo que as coisas estão melhorando para Jacó. Jacó agora tem dinheiro. Jacó agora conseguiu se livrar da opressão do seu sogro.
Agora ele está bem. E o que é que falta na vida dele? A reconciliação com o seu irmão. Algo que pesava depois de anos. Porque reconciliar-se com o seu irmão significava, em outras palavras, voltar para casa. Significava voltar para o seu pai, para a sua mãe. Significava voltar para o contexto da aliança de Deus, para a terra prometida. Lembra que quando Jacó está saindo das fronteiras de Canaã, da terra prometida, Deus aparece. E agora que Jacó está voltando para as fronteiras de Canaã, saindo de Harã, voltando para essas terras, Deus aparece de novo. Não só Deus, mas anjos também. Isso tudo chama muito a atenção, porque nós temos algo aqui chamado de intertextualidade. Uma intertextualidade que a Bíblia está cheia, que aponta para coisas que já aconteceram na Bíblia. E olha que incrível, no primeiro livro já tem isso. Qual é a terra que nas suas fronteiras tem anjos guardando? Qual é a terra em que Deus colocou anjos nas fronteiras para guardar? Jardim do Éden, né? É como se Canaã, na visão bíblica, fosse o novo Jardim do Éden. Como se Jacó tivesse sido expulso do jardim por seu pecado. E agora Jacó está voltando para a comunhão com Deus, para o contexto da aliança. Tudo parece indo bem. Os planos parecem perfeitos. Existe um tipo de ruído no plano, você vai já ler comigo, em que, por não saber de Esaú ou das intenções de Esaú, Jacó teme. Mas Jacó, muito esperto, tantos anos de experiência, ele planeja algo para responder a esse ruído. Ele tem um plano B. Ele tem presentes para Esaú. E não tem nenhum problema planejarmos, problema nenhum. Mas o que constrange no texto é que existe um obstáculo. Existe um caminhão no meio do caminho que não deixa Jacó passar. Existe um obstáculo que, diante de todo o plano, diante de toda a história, nós não esperávamos. O que eu esperava, lendo o texto, é que Jacó amadureceu, agora ele está velho, ele foi enganado também, ele foi disciplinado por Deus, agora é só pedir perdão por seu irmão e está bom demais. Aí, de repente, você lê que Jacó estava brigando com um homem na passagem daquele rio. Se Jacó não passasse, se Jacó morresse, o plano ia por água abaixo. E ali ele está enfrentando um obstáculo intransponível. Por quê? Eu quero lembrar você de algo que Jesus falou. Alguém perguntou a Jesus: Senhor, são poucos os que são salvos? E o que é que Jesus respondeu? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O contexto de luta, de esforço, de lutar com Deus, não está restrito ao Antigo Testamento. Os obstáculos que são colocados nas palavras de Jesus como uma porta estreita continuam vigentes na nova aliança. Na verdade, aumentaram na nova aliança. Porque Jacó estava lutando com um homem Deus, parecia homem, mas era Deus, que ele não sabia o nome. E adivinha, você sabe o nome deste homem. Ele não sabia, nós sabemos. Nós sabemos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Jacó lutava à noite, à madrugada, sem ver seu rosto. Você e eu, que pertencemos à nova aliança, já conhecemos o rosto de Cristo. O rosto de Cristo já foi revelado, não foi revelado para Jacó. As demandas, portanto, são muito superiores para nós. Se eram difíceis para Jacó, imagine para nós que somos signatários da nova aliança. Quero te convencer, então, de que este processo de conversão e de discipulado deve ser difícil, deve ser constrangedor, deve ser sofrido, porque se assim não for, provavelmente estamos crendo em outro evangelho, num evangelho que não é o evangelho de Cristo Jesus. Leia comigo 3 cenas. A primeira cena, versículos 1 ao 6. A segunda cena, ainda restrita na relação de Jacó com Esaú, preparação para a luta no Val de Jaboque. Depois 7 ao 21. E então nós chegamos ao ápice. É um tipo de crescendo aqui no texto para chegarmos ao ápice da luta.
E depois, capítulo 33, em outro momento, você vai ver a resolução no encontro de Esaú e Jacó. Leiamos, portanto, versículos 1 ao 6. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: Este é o acampamento de Deus. E deu àquele lugar o nome de Manaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E lhes deu esta ordem: Assim vocês falarão a meu senhor Esaú. O seu servo Jacó manda dizer isto: Como eu estrangeiro, morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado ao meu senhor para encontrar favor na sua presença. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Fomos até o seu irmão Esaú. Também ele está vindo para se encontrar com o Senhor, e 400 homens estão com ele. Vamos orar. Pai, com a tua palavra aberta diante de nós, rogamos que assim também esteja o nosso coração, aberto para as demandas que virão a nós, aberto para os desafios, aberto para lembrar que estamos em guerra. Uma guerra sofrida, difícil. Tira-nos a paz, Senhor. Se for uma paz como o mundo dá, se for uma paz que engana, eu te peço, tira-nos a paz. Coloca um obstáculo intransponível. Eu sei que o Senhor tem dado obstáculos a cada um de nós. Alguns menores, para nos exercitar, mas que para alguns já chegou e para outros chegará o dia de enfrentarmos aquela barreira que nós não conseguimos resolver. Te pedimos que não seja uma barreira sem sentido, mas que lá encontremos o Senhor. E encontrando o Senhor, encontraremos tudo. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Jacó seguiu o caminho. Você lembra de toda a demanda, todo o constrangimento, inclusive a quase violência na relação que ele teve com Labão. Labão foi usado por Deus para discipliná-lo, mas isso não tira a culpa de Labão em fazer as coisas erradas diante de suas filhas. E é tanto assim que as próprias filhas perceberam que o pai não as tratava bem, as tratava como uma mercadoria para ganhar mais dinheiro. Então, um tratado é selado no final do capítulo 31. Um tratado que envolve Deus, o Deus muito específico chamado de temor de Isaac, uma vez que Jacó está amadurecendo. Esse Jacob ou Yaakov, esse homem enganador, está começando a perceber que não pode enganar o temor de Isaac, porque Isaac temia-o, e no final ele precisa temer ao Senhor também. Lembra que uma das promessas de Deus para Jacó no primeiro encontro, quando ele usava aquele travesseiro de pedra muito confortável, e no meio daquele sonho, o primeiro encontro se dá com a promessa de que Deus não o abandonaria. Uma promessa semelhante para Isaac e semelhante para Abraão. Deus estaria com ele. E uma das maneiras de Deus estar com os escolhidos dele, segundo Hebreus, é enviando seus anjos. Os anjos são mensageiros de Deus para servir aqueles que hão de herdar a salvação, diz o autor de Hebreus. Nós temos pouca experiência com isso, somos um povo muito cético, na maioria das vezes. O mundo espiritual para nós significa pouca coisa, não deveria ser assim. Deveríamos ser mais sensíveis, não espiritualistas, mas crentes mesmo, pessoas que creem no sobrenatural. Mas saiba de uma coisa, os anjos vêm para servir os eleitos de Deus. A Bíblia não dá detalhes, mas isso é verdade. E aqui está mais um caso. Você tem esse homem voltando e os anjos estão com ele. Os anjos estão marcando a fronteira de volta. Estão ali como uma lembrança de que você passou por aqui. E lembra quando você passou por aqui? Como você estava? Triste, amargurado, com medo, não tinha nada. E agora você está voltando e Deus está o recebendo de volta. Versículo 1 diz que os anjos foram encontrar-se com ele. Esse texto, irmãos, eu não consigo nem expressar para você a beleza desse texto. Esse texto tem repetições no hebraico que quem lê chora da beleza que ele tem.
E são tantas coincidências, entre aspas, não são? São beleza da pena de Moisés e do Espírito Santo nele. Mas como, por exemplo, os anjos são mensageiros. O significado do nome anjo é mensageiro. Logo, os mensageiros de Deus vêm encontrar-se com Jacó. Logo depois, Jacó envia seus mensageiros para encontrar-se com Esaú. Olha as coincidências, né? E esses mensageiros voltam trazendo uma notícia ambígua. Esaú está vindo aí com 400 homens. É uma comitiva de boas-vindas ou é uma comitiva de guerra para me matar e matar meus filhos e matar minhas esposas? Pois é, as coisas estão acontecendo assim. Mas se essa comitiva de anjos de Jacó não sabe explicar bem, mas Deus está enviando seus mensageiros para encontrar-se com Jacó. Jacó já viu anjos. Jacó viu anjos subindo e descendo do céu em um tipo de procissão celestial. E agora os anjos estão voltando para Jacó. Jacó para e interpreta o que está acontecendo dessa maneira. Este é o acampamento de Deus. Lembra que no primeiro encontro, Jacó está dizendo mais ou menos que aquele local é portal dos céus para a terra. Mas agora ele está dizendo que ali é o acampamento de Deus. Você sabe o que é um acampamento? Um local, um pedaço de terra, onde os exércitos se congregavam. Onde os exércitos montavam suas tendas, se preparavam. E não imagine que é 2 dias de preparação. Os exércitos passavam dias descansando, comendo, se preparando, porque imagine uma batalha como era cansativa nessa época. Era uma batalha em que você precisava de muita preparação, muito descanso. Às vezes as batalhas duravam 1 semana, 2 semanas de ininterrupto esforço. E isso é um acampamento. O acampamento é um local de reunião de um exército, e é assim que Jacó está interpretando. Nesse local, o exército de Deus se congrega. E ele chama esse local de Manaim. E aqui você precisa parar para perceber os significados dos nomes. Manaim pode significar 2 coisas: ou só acampamento, ou 2 acampamentos. Porque no hebraico você tem a seguinte coisa: no português você tem o singular e o plural, não é? No hebraico, especialmente no mais antigo, você tem o singular, o plural e o dual. O dual é um tipo de terminação que a gente usa para 2 coisas, para coisas que são duplas. E essa é uma terminação usada aqui em Manaim. São 2 acampamentos. Você imagina o que isso significa? Na visão de Jacó, é como se fosse o acampamento dos homens e o acampamento de Deus. Se encontram o céu e a terra. 2 acampamentos. Mais uma beleza muito, muito grande, irmãos. Porque mais à frente, esse Jacó temeroso divide, a mesma palavra é usada, divide a sua família, seus bens em 2 acampamentos. Em 2 agrupamentos. Manaim, 2 acampamentos. Jacó dividindo sua família, 2 acampamentos. 2 agrupamentos. Isso é só para você, é só a superfície, viu? Das coisas belas que nós vemos aqui. E eu creio que toda essa beleza está sendo usada não é à toa. É para culminar nesse fato constrangedor, misterioso, tremendo, de Deus lutando com homens. Isso não é normal. E por isso toda a beleza possível, literária, é usada aqui para te mostrar que isso não é coisa do dia a dia. Deus lutar com o homem não é normal. Jacó, você sabe, envia os mensageiros para Esaú. Esaú está nesse território chamado Edom. Ele é esse homem que sai de Canaã e funda seu território, um território lateral, ou poderia dizer até marginal, da terra prometida, porque Esaú é revoltado. Esaú casa com as mulheres que não deveria casar e, portanto, sai do território da promessa. Apesar de tudo, irmãos, apesar de toda essa revolta de Esaú, ainda há uma perspectiva de reconciliação entre eles. E assim, Jacó envia seus mensageiros. E perceba a humildade nas palavras de Jacó. Lhes dá essa ordem no versículo 4. Assim vocês falarão a meu senhor Esaú. Já é um homem mais quebrantado, já é um homem mais humilde, dizendo: o seu servo Jacó. Teu irmão, não, teu servo. E nós não podemos exagerar na interpretação.
afinal era uma maneira comum de enviar cartas ou recados na época. Eu mandaria uma carta para você e diria, seu servo Rafael. Uma maneira educada de falar. Mas precisamos considerar o contexto. O contexto são de dois irmãos brigados. O contexto é de um irmão que tomou o direito de primogenitura do outro. E quando duas pessoas brigam, é muito difícil elas se tratarem de maneira cordial. Muito difícil. Então a posição de Jacó aqui é oferecer um acordo de paz, dizer, seu servo. Jacó não espera o pedido de perdão de Esaú por outras coisas. Ele sabe que está errado e está dizendo, estou voltando, o seu servo está voltando. E como estrangeiro, continua dizendo, morei com Labão, mas agora tenho minhas coisas. Talvez esteja nas entrelinhas a seguinte questão para Esaú. Olha, Esaú, eu sei que eu tomei algo de você, o seu direito de primogenitura. Mas eu quero dizer para você que eu não preciso mais dos bens de papai. Eu não preciso mais da herança de papai. Em termos financeiros mesmo. Talvez seja isso. Sabe, os bois de papai, as terras, as escrituras, pode ficar para você. Eu não faço questão, porque agora Deus me deu. E não com atitude de orgulho, pelo contrário, ele está dizendo que agora eles podem ficar bem, não precisam mais brigar por herança. Se bem que bênção é bem mais subjetivo do que isso. A bênção que ele recebeu não era só física, mas uma bênção espiritual também. Ele está tentando conciliar e envia esse comunicado para encontrar favor na sua presença. Uma coisa que vai se entrelaçar aqui, irmãos, é a relação de Esaú e Jacó e a relação de Jacó com Deus. São dois elementos que não podem ser separados. E, para mim, esse é um dos pontos que a igreja não entende, que o povo de Deus hoje não entende. O povo de Deus hoje acha que pode separar suas relações pessoais da sua relação com Deus. Que podem estar mal com seus irmãos e bem com Deus, sendo que isso é impossível, e essa é uma prova bíblica disso. Eu posso te dar a prova? Se eu te der, você vai concordar e vai aplicar na sua vida? Eu espero que sim. A prova é a seguinte. Jacó está voltando, oferecendo um acordo de paz. Chega o obstáculo que é Deus. Antes de se reconciliar com o seu irmão, Jacó precisa acertar as contas com Deus. E ele vê Deus face a face, é uma das expressões usadas. Eu vi Deus face a face. Quando formos para o capítulo 33, ele vai se encontrar com Esaú, ele vai dar um abraço em Esaú, e ele vai dizer, meu irmão, ver a sua face é como ver a face de Deus. Que exagero? Não é, irmãos. Porque ele está simplesmente ecoando o que será falado no Novo Testamento. Se você tem uma oferta ao Senhor, mas você tem um problema com seu irmão, deixa a sua oferta. E vai resolver o problema e depois oferta. O entrelaçar das nossas relações pessoais com as nossas relações com Deus são óbvios nas Escrituras. Os ruídos das nossas relações geram ruídos na nossa relação com Deus. Um casal que não está bem um com o outro, não está bem com Deus. É impossível. Irmãos que não se falam, geram irmãos que não falam com Deus, eles não oram. Sua relação está fechada. Por isso que Pedro diz, casal, cuidado, para que não se interrompam as suas orações. Porque o bem-estar da sua relação conjugal envolve o bem-estar das suas orações. Só ora bem quem se relaciona bem. E o contrário é verdade também, porque estão entrelaçados como um fio de lã que se entrelaça para construir um tecido. Totalmente entrelaçados. Olha a linguagem religiosa, para que eu possa encontrar favor na sua presença. Você poderia usar essa mesma frase para Deus? Deus, eu quero encontrar favor na tua presença. Tranquilamente. Uma frase bíblica. E ele está usando para seu irmão, porque as coisas estão misturadas mesmo. Eles voltam e dizem, lá vem ele com 400 cabas. E é nesse momento que Jacó, de novo, como lhe é de costume, tem medo. Nós não vamos julgar de maneira muito profunda as intenções de Jacó, uma vez que eu estou entendendo aqui que ele não está sendo o mesmo. Ele está em um processo de transição. Eu entendo que, a partir do versículo 22, temos o retrato de sua conversão,
mas ele já é mais maduro aqui. Eu não posso acusá-lo de fazer seus próprios planos, esquecer do Senhor. Ele está agindo de maneira sábia, como qualquer um de nós deveria fazer, e ainda mais, ele faz uma bela oração. Nós não vamos ler 7 ao 21 de uma vez, mas leia comigo a partir do versículo 7 até o versículo 12. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele e também os rebanhos, os bois e os camelos. Pois pensou, se Esaú vier e atacar um grupo, o outro grupo escapará. E Jacó orou. Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste, certamente serei bondoso com você, e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Esta é a oração registrada em Gênesis mais longa. A mais longa oração, se você não contar a intercessão de Abraão em relação a Ló e à cidade de Sodoma, uma vez que parece mais uma conversa. Mas esta é uma oração profunda, esta é uma oração que considera as promessas de Deus e parte das promessas de Deus. Jacó, então, ele está agindo em 2 níveis, como todos nós devemos agir. No nível prático, com sabedoria, ele pensa, vou dividir em 2 grupos. Agora, raciocina aqui comigo, meu irmão. Por que Esaú atacaria o grupo de Jacó? Você tem motivos emocionais muito claros, de mágoa, uma mágoa guardada por tantos anos, imagina que ela não diminui, ela multiplica. E ainda mais temperada pela velhice, que às vezes potencializa as coisas. Então, mágoa de anos, se eu ver, eu mato. Se eu pegar, nem que seja daqui a 30 anos, não escapa. Eu estou pronto para matá-lo. Imagine que essa é uma grande probabilidade na mente de Jacó. Mas não somente isso. Pense em termos práticos. Caso Esaú mate Jacó, toda a enganação de Jacó vai ser revertida. Você só tem 2 irmãos lutando pelo direito de primogenitura. Qual é a única maneira de Esaú conquistar a bênção de novo? Matando seu irmão. Caso ele mate, pense em termos bem rasteiros, sem considerar Deus, mas caso ele mate o irmão, a bênção volta para ele. É a única maneira. Porque quando ele vai estar com o pai dele, pai, transfira, o pai diz, não posso. Estou de mãos atadas. O que está dito, está dito. Agora, caso o seu irmão morresse, tudo se resolveria. Tudo isso está passando num turbilhão. Jacó diz, então, vamos dividir os grupos. Se um grupo for atacado, pelo menos o outro escapa. Jacó está pensando na continuidade. Ele não está sendo aqui um ateu ou alguém que está fazendo com suas próprias forças, porque logo depois ele ora. Ele está fazendo o plano, ele está pensando sabiamente e ele está pedindo a ajuda do Senhor para cumprir o plano. Não é isso que você deve fazer? Não é isso que se espera de você? Não é só que você fique orando, 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 deve fazer isso. Mas que você haja, que você seja sábio, que as virtudes que Deus lhe deu sejam colocadas em prática, os dons que Deus lhe deu. Então é orar e trabalhar, orar e trabalhar. Dessa maneira, Jacó está fazendo. Uma oração profunda, uma oração que está dizendo, ainda com certa distância, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor. É como se Jacó estivesse por um fio de se converter. Está por um fio. É o Deus de meus pais. Um Deus que me prometeu. Mas quando você lê o versículo 10, é difícil dizer que isso saia da boca de um descrente. É muito difícil. Quando ele diz, sou indigno. Essa palavra, sou indigno, só pode sair da boca de alguém que entendeu que a salvação não é merecida, que a promessa não é merecida. E só um crente pode dizer isso.
Só alguém que foi transformado pode dizer isso. Sou indigno de duas coisas imensas do ser de Deus: seu Hesed e seu Emet. Seu Hesed, suas misericórdias. Seu Emet, sua fidelidade. São as duas grandes palavras que os salmos usam para dizer quem Deus é. Deus é um Deus misericordioso e um Deus justo. Um Deus que usa de justiça, um Deus santo. E é dessa maneira que Deus é perfeito, porque Ele não é só amoroso e não é só justo. Ele é um Deus perfeitamente equilibrado. Jacó reconhece isso. Ou seja, Jacó tem conhecimento de Deus. Não é só o Deus que falou e lhe deu promessas, é um Deus que ele sabe de seus atributos. E use tudo isso aqui, lembrando que ainda é restrito ao Antigo Testamento, à Antiga Aliança, mas use tudo isso aqui para julgar uma conversão, por exemplo. O convertido sabe algo de Deus? Essa pessoa que manifestou crer em Cristo, sabe alguma coisa, mesmo que não tudo, mesmo que não algo mais complexo, mas ele sabe algo de Deus? Ele está olhando para si mesmo e encontrando-se indigno? São um dos critérios que nós usamos para dizer se alguém se converteu mesmo ou não. A transformação é um desses critérios. E nós temos ainda a questão da gratidão, de olhar para trás e lembrar: passei por esse vale, eu não tinha nada, eu tinha um cajado, e agora eu sou dois grupos. Aqui, nós vamos continuar o Pentateuco, se estivermos vivos, né? Meu plano é seguir em Êxodo. Quando chegar em Levítico, vamos para Hebreus, vamos fazer os dois, e voltar para Deuteronômio. Lá para 2040, né? Se Deus quiser. Mas é um plano a longo prazo. Quando nós entrarmos de Êxodo para lá, você vai perceber uma constante da murmuração, né, do povo de Israel, murmurando, murmurando. Por que é que Deus fez isso? Seria muito fácil Jacó aqui deslizar na ladeira da murmuração. Olhar apenas para o problema e dizer: Senhor, por que está permitindo Esaú correr atrás de mim? Por que de novo isso? Mas qual a posição de Jacó? Gratidão. Olha, hoje eu tenho dois grupos para separar. Se eu voltasse do jeito que eu vim, estaria sozinho. Jacó só me pegaria e me mataria, acabou a história. Agora ele tem um bocado de filho. Ele pode dividir um grupo, matar metade dos filhos e ainda vai sobrar filho. É difícil para quem encontra um obstáculo, uma crise, ver as coisas como elas estão ou como elas estão bem. É algo que eu percebo de maneira muito clara no gabinete pastoral. Pessoas que estão em crise não conseguem ver as coisas boas de Deus na sua vida. Nada. Você lida com um casal que está bem, você vê o desenvolvimento e tal, tem uma crise, chega e diz: pastor, o casamento nunca prestou. Eu digo: que mentira é essa? Mês passado estava no Love. Não, mas nunca prestou. Porque a crise leva à cegueira. Como se nós reinterpretássemos o passado. Como se nós olhássemos para trás e perdêssemos a memória do que aconteceu de fato. De que Deus é bom. De que a crise está aqui. Inclusive, ela passa. Há esperança. Sempre há esperança enquanto estivermos vivos, enquanto você crer que Deus existe. Sempre há esperança. Os obstáculos aparecem para moldar. Os obstáculos aparecem para lembrar da sua indignidade, de que você não merece o que tem. Lembrar de que Deus é bom. Lembrar de que você só está passando talvez por esse problema porque Deus te abençoou no passado. Uma bênção que hoje está dando problema. Esse carro só me dá problema. Tu tem um carro? Olha, que bom, né? Graças a Deus você tem este problema. Eu espero que se resolva. E ele pede aquilo que ele tinha no coração: livra-me das mãos do meu irmão. Se o texto acabasse aqui, eu estaria satisfeito com ele. Se eu estivesse no lugar de Deus, que não estou, graças a ele, e visse Jacó orando desse jeito, eu diria: tá bom demais, homem, o homem mudou. Vou resolver logo o problema para ele. Mas Deus não está satisfeito. Deus quer intervir de maneira mais direta, como se dissesse que Jacó ainda não está no ponto que ele quer.
Ele ainda precisa mudar o nome. Ele ainda precisa lutar com Deus. Ele ainda precisa ser humilhado. Ele ainda precisa entender mais de Deus, face a face. Abraão vê de maneira mediada, Isaac não vê, mas Jacó, com todos os seus problemas, tem o privilégio de ver Deus face a face. Eu digo que de maneira mais intensa do que Abraão, porque em Abraão não há mistério. Abraão vê o anjo, sabe que é Deus, mas ele vê um anjo, claramente, na luz do dia, era meio-dia. Jacó e a sua luta no val é misterioso, o rosto não pode aparecer, já está sendo manhã. Tal. Por quê? Porque muito provavelmente nós temos uma aparição de Deus aqui semelhante à aparição para Moisés, que não se poderia ver face a face, porque se visse, seria destruído pela glória do Senhor, pela santidade do Senhor. E assim é o planejamento dele após a oração. Lê comigo do 13 ao 21. Depois de passar ali aquela noite, Jacó separou do que tinha consigo um presente para seu irmão Esaú. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros. 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. 500 animais. Entregou-os a seus servos, cada rebanho à parte. Então disse aos seus servos: vão à minha frente e deixem espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro servo, dizendo: quando Esaú, meu irmão, se encontrar com você e perguntar de quem você é, para onde você vai, de quem são esses animais, o que você vem trazendo, responda: são do seu servo Jacó. É um presente que ele está enviando ao meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Jacó ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: é assim que vocês devem falar com Esaú quando se encontrarem com ele. Também dirão: eis que o seu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque Jacó pensava assim: eu o aplacarei com um presente que me antecede. Então o verei pessoalmente, e talvez ele me dê boa acolhida. Assim mandou os presentes à sua frente, ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Não julgamos Jacó aqui, afinal, o próprio livro de Provérbios fala de enviar presentes para aplacar a ira. Não é nada errado aqui. É algo, na verdade, sábio. Existem casos extremos, o livro de Provérbios diz, como traição, adultério, em que o homem que sofreu a traição, nem com presentes, ele tem a sua ira aplacada. São extremos. Mas casos menores, às vezes um presentinho ajuda. Não é errado você agradar as pessoas, viu? Não é pecado, não. Não é adulação. Às vezes é algo de uma gentileza mesmo e de uma tentativa de demonstrar: olha, eu estou preocupado com a nossa relação. Eu estou tão preocupado que eu quero te agradar. Eu quero aplacar a ira que eu causei em você. Não custa, às vezes, termos esses atos de gentileza. Não custa nada. E assim que Jacó pensou. E é muito estratégico aqui, porque é muita coisa, né? São 500 animais. Ele divide em rebanhos e ele vai mandando presente gotejado. Porque a ira vai sendo aplacada por lâminas, né? Por níveis. Chega um primeiro presente, aí de repente chega outro. Eu tentei fazer isso no dia do meu casamento, mas não deu muito certo. Iam chegando flores para a Janiele. Mas aí, né? Gastei um dinheiro que era da lua de mel, né? Mas a ideia era irem chegando, né? Aí, quando de repente, chegava mais uma flor. Aí depois chegava outra flor, mas não deu muito certo. Jacó estava pensando que ia dar certo. Jacó pensou que isso iria aplacando progressivamente. Nem sabia Jacó que não precisaria. Que Esaú, com todos os seus erros, já estava predisposto a abraçá-lo, já havia esquecido as demandas de vingança. Mas ele faz, e ele pensa, e veja a humildade dele, talvez, ele não acha que seu plano é infalível, talvez, fazendo assim, ele me dê boa acolhida. É uma presença de humildade, é uma presença que coaduna com Tiago, por exemplo, de que nós desceremos para a cidade amanhã e depois, e talvez, não é certeza que faremos negócios. Talvez, porque quem diz do sucesso é o
Senhor ou da derrota. Chegamos no texto, irmãos. Toda essa preparação que eu chamei de um entrelaçar da relação humana com a relação divina, chega ao ápice. O ápice aqui no crescendo do versículo 22 ao versículo 32. Lê comigo até o 25, por favor. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Aquela mesma noite. Na noite da ansiedade, do coração acelerado, do coração que está esperando a resolução de um conflito de anos, toma suas mulheres, toma seus filhos e transpõe esse vale desse rio chamado Jaboque, ficava mais ou menos a 40 quilômetros do do Mar Morto, na verdade. E esse val do Jaboque desaguava no Mar Morto e, inclusive, tinha alguns cânions registrados, né? Então, assim, vales muito bem cavados desse rio. Talvez essa ideia de transpor um vão aqui, ou um val, é de que há uma fundura aqui. Existe um desnivelamento da estrada e tem que passar pelo rio, talvez até com dificuldades. E esse é um momento de muita fragilidade nessa época. Toda caravana, na verdade, é frágil no deserto por conta dos animais, mas a grande fragilidade das caravanas no deserto eram os assaltantes, os ladrões. As caravanas de ladrões que eram especializados em roubar as caravanas que passavam à noite, pela madrugada, ou em momentos de fragilidade. Os momentos em que os ladrões mais atacavam eram momentos em que eles estavam passando por montanhas, então eles montavam armadilhas, ou momentos que eles passavam por rios. Porque quando estão passando pelos rios, estão distraídos, estão preocupados em passar e não se afogar. É um momento de grande fragilidade. Depois que eles passam, Jacó se encontra. O texto é econômico, não diz como ele veio, não diz se Jacó achou que era um ladrão, não diz. Diz que a família passou e Jacó ficou sozinho. Por que ninguém voltou para ajudar? Nós não sabemos. Mas uma das coisas que me chama mais a atenção aqui nesse texto são os nomes. Jacó lutou em Jaboque. São 3 nomes que vou transliterar assim para você. Jacó, Yaakov, ou Jacob. Lutar, Yaquev, ou Yaqueb. E Jacob, Jacob. Perceba que Jacó lutou em Jaboque. Existe um jogo aqui de palavras para focar nessa cena, nesse local. É no Jaboque que Jacó luta com Deus e deixa de ser quem ele era. Nós não temos como entender todos os detalhes, mas que a grande ênfase está aqui, está muito claro. É nesse momento que o enganador, inclusive que tem o nome repetido pela pergunta do homem misterioso, qual é o seu nome? O nome é muito importante. O nome reflete a identidade. E eles lutam no val de Jaboque. Yaakov e Jaboque. O enganador está lutando neste rio. O homem luta com ele. Nós temos o horizonte clareando, a aurora chegando. E vendo o homem que estava perdendo a luta, uma luta longa, você imagina que não é uma luta bonita, não é uma luta de jiu-jitsu, parece talvez mais como uma luta romana, não é? Uma luta de agarrado, de derrubada, uma luta suada, complicada, não há armas, ao que parece. E o homem começa a perder a parte mais misteriosa.
o homem começa a, vendo que não podia, toca-lhe na articulação da coxa. E a ideia da articulação é o tendão. Esse tendão deslocado, nós perdemos as forças. Tendão de Aquiles rompido, nós caímos, não tem movimento. E é assim que o homem prevalece sobre Jacó. Mas o texto diz que Jacó estava prevalecendo sobre o homem. Aqui é a reviravolta. Aqui é o momento em que o homem interrompe a luta e coloca um fim sobre a luta. Então temos o diálogo a partir do versículo 25, 26. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. E Jacó respondeu: não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. Por isso, até hoje, os filhos de Israel não comem o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Uma luta com Deus, é isso. O homem diz: preciso ir porque o dia está rompendo. Foi o elemento do mistério que falei para vocês. Um elemento parecido com as costas de Deus para Moisés. Que Moisés não podia contemplar a face, mas somente as costas. Jacó, você só pode contemplar na penumbra, na sombra. O sol está rompendo, eu preciso ir. Solte-me, a ideia de deixar-me. Deixe-me ir, é porque ele estava sendo segurado, agarrado. E Jacó diz: eu não posso se você não me abençoar. Não tem como não fazer a conexão com a oração que ele fez antes. É uma oração de clamor de que Deus o abençoasse, não é? É uma oração em que ele pede que nada dê errado, que a reconciliação aconteça. É claro que Jacó percebeu a natureza de quem ele lutou. É claro. Por isso que ele segura. Lembra do que Hebreus fala? Quem é que abençoa? É o inferior que abençoa o superior? É assim a lógica? Sempre é o superior que abençoa o inferior. Se ele pede bênção, é porque ele sabe que este homem lhe é superior. Não seria estranho um homem que já teve experiências espirituais entender isso. Entender que não é um qualquer. A pergunta é constrangedora. A pergunta que o homem faz lembra a pergunta que Jesus faz à mulher samaritana. A mulher samaritana diz: eu quero água. E Jesus dá uma resposta tão estranha, diz: traz teu marido. Traz teu marido. O homem pede uma bênção, Jacó. E a resposta é estranha também. Como você se chama? Como se aqui Deus, ou Cristo mesmo, dependendo da sua interpretação, se é o Cristo pré-encarnado, estivesse antes de lhe dar a bênção perguntando dos seus pecados, lembrando da sua natureza hoje. Qual é o seu nome? O meu nome é enganador, é Yaakov, é um nome de vergonha. Jacó precisava lembrar. E ele precisava ser transformado, porque não será mais Jacó, mas agora será Israel. Israel, que carrega todo um conjunto de 3 nomes, mas que envolvem a seguinte noção, de que ele luta ou batalha com El, com Deus. Israel, porque você lutou com Deus e com homens e prevaleceu. A ideia de prevalecer, obviamente, é a ideia de ganhar, venceu a batalha. Para mim, é o momento mais difícil do texto. Porque Deus está dizendo a Jacó que ele ganhou a luta.
você ganhou, embora ele tenha perdido. Não faz sentido lógico nenhum. Porque se você ganha uma luta, você não é derrotado. Se você ganha uma luta, você não termina no chão. É o outro que termina no chão, não você. Se você ganha uma luta, você não termina mancando. Jacó é um perdedor que ganha. Como é isso? Jacó é um derrotado que ganha o prêmio de primeiro lugar. Não faz sentido nenhum. É um paradoxo. É um paradoxo parecido com quando sou fraco, então é que sou forte, né? É bem parecido. Saber que nas minhas derrotas é que Deus é vitorioso, é tipo isso. É um paradoxo do Evangelho. Seu nome é Israel, você agora é príncipe de Deus. Você é o vencedor. E Jacó diz: pois, se esse é o meu nome, eu quero saber o seu nome. A resposta igualmente é maravilhosa. Por que você pergunta pelo meu nome? Ele não responde. Ele não mostra a face e ele não responde o seu nome. Lembra quando os discípulos pedem para ver a face do Pai? Qual a resposta de Jesus? Há tanto tempo eu estou com vocês e vocês ainda querem ver a face do Pai? Esse mesmo tipo de resposta ecoando. Por que você pergunta o meu nome? Esse nome vai ser revelado mais à frente. É Yahvé, é o eu sou, aquele que é, que era e que há de vir. Por isso que o nome dado é Peniel. Panin é rosto, face e El, Deus, o encontro com a face de Deus. Vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Não tem outra linguagem melhor para falar de conversão, de que entrou pela porta estreita. Um obstáculo intransponível. Quando todo o plano se estabeleceu, só faltava Jacó passar. E havia um caminhão no meio. Havia um homem que não deixava ele passar. E esse homem era Deus. Não sabemos como era Deus, se era um anjo. Nós lemos Oséias. Oséias deixa ambíguo de novo, dizendo que ele lutou com Deus, que ele lutou com o anjo. Como se equiparasse Deus e anjo. Eu prefiro não conjecturar. Era Deus de alguma maneira. E assim ele luta. E Deus, de maneira incompreensível, deixa-se ir vencendo por Jacó. Esse texto, meus irmãos, ele é usado de várias maneiras. No judaísmo, no cristianismo, em vários níveis. E eu tenho muitos problemas com textos mais misteriosos, porque a imaginação ela corre mais solta, não é? Mas eu quero te dar a perspectiva que você deve aplicar esse texto, caso queira, na sua vida. Na perspectiva da conversão, na perspectiva do trabalho, da luta, da batalha que era andar com Deus. Jacó não precisava disso. Jacó não precisava passar pela dor da transformação. Ter o nome mudado não é brincadeira. Não é brincadeira. Lembra que Jesus passou por lutas e dificuldades semelhantes. Eu vou ler uma para você. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro, 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo ao Pai: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus lutou com Deus também. Nós esquecemos da dimensão da luta, da refrega, do suor. Como não lembrar do velho Piper dizendo: faça guerra, não com seu irmão, como você faz. Faça guerra contra o pecado. Mas de maneira estranha, eu poderia dizer: faça guerra com Deus.
Lute com Deus, sem exagerar na aplicação. Mas é o que nos parece que o texto está nos direcionando. Porque Jesus tem uma luta aqui com Deus. Duas vontades opostas. Até que um cede. Até que Jesus cede. Que não seja a minha, mas seja a tua. Mas tem luta. Jesus luta. Por que eu não lutaria? Por que eu não teria essa sinceridade com Deus? Quer saber de outra pessoa que lutava com Deus, mas agora parecido com Jacó, não com Jesus? Um homem chamado Saulo. Veja comigo aí Atos capítulo 9. Lê comigo versículos 1 ao 5. Esse homem que também tem o nome mudado. Eu diria que Saulo é o Jacó do Novo Testamento. E até parece o nome, até parece. Parece com Saul, mas também parece com Jacó. Esse é Saulo, um funcionário muito devotado à sua religião, devotado à destruição dos seus oponentes. Em Atos 9, versículo 1 diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, do cristianismo, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Respirando ameaças de morte, como um bicho brabo que resfolega, que respira brutamente porque quer matar, porque está com raiva. Este é Saulo. Saulo que fazia além do esperado. Ele não precisava prender os cristãos, mas ele fazia isso pelo seu zelo dobrado, por sua brutalidade, por sua defesa da sua fé. Jesus, então, coloca-se como num val de Jaboque. Como esse obstáculo intransponível diz: pare, daqui você não passa. Por que você me persegue? Essa luta desse homem contra Deus, todos os detalhes não são dados aqui, mas quando Paulo está dando um testemunho ao rei, ele complementa alguns detalhes no capítulo 26, versículos 13 ao 15. Ele está contando do rei ao rei sobre isso que aconteceu e diz: ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. E eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Parece a pergunta de Jacó, né? Qual o seu nome? Saulo perguntou: qual é o seu nome? No Novo Testamento tem um nome. É Jesus. Mas o detalhe acrescido por Paulo aqui é que Jesus não falou só: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Mas ele deu um aviso, uma exortação dura a Saulo naquela época. É duro você ficar dando coice contra os aguilhões. Ou na nossa amada Ara, que todo mundo conhece. Dura coisa é recalcitrares os aguilhões. A palavra mais pomposa, né? Recalcitrar é justamente endurecer-se. É justamente dar coices. Trazendo essa imagem desse boi bravo. Desse boi que não aceita ser comandado, que luta contra Deus. Olha, Saulo, para. Você só vai se machucar. Tem um tipo de corrente que a gente coloca em cachorros grandes, né? Que é o... nem pode, não sei nem se pode. Que é o enforcador. Já viu o enforcador? Quanto mais o cachorro se debate,
mas a corrente enforca. Se o cachorro relaxa, a corrente também relaxa. Agora, se ele se agonia, a corrente aperta e ele se enforca. Algo maldoso, mas que ensina ao cachorro que ele não deve se debater, recalcitrar o seu dono. Jesus está ensinando isso. Nós pensamos em conversão sempre em termos muito emocionais, em termos de entrega, mas você tem que lembrar que é uma luta, é uma guerra contra Deus. E Deus está abrindo a possibilidade, a porta, de você guerrear com Ele. E sabe que não é só na sua conversão. Se você é um crente, você também é convidado a lutar com Deus. Eu vou te dar só uma prova disso. Quando Paulo está escrevendo ou ditando as últimas palavras do livro de Romanos, da maior carta do Novo Testamento, Paulo faz um pedido. Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, eu peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Olha que beleza aqui. Paulo está entendendo que orar é lutar com Deus. Lembrando, inclusive, de Gênesis. Orar é lutar com Deus. No final das contas, a oração é sempre uma guerra dupla. Como Manaim, 2 acampamentos. É uma guerra contra o homem e uma guerra contra Deus. Uma guerra contra a sua natureza, que não quer orar, e uma guerra não contra, mas com Deus. Deus abre a porta, Deus abre o ringue, Deus veste o kimono, ou outro nome que eu não sei, e diz, eu sou faixa preta, você é faixa branca, mas vamos lutar? Eu me humilho para lutar com você. Eu sou mestre, você é um pequeno gafanhoto, mas eu quero te ensinar. Teve um dia que eu caí nessa armadilha, né? Michael não cai nessa armadilha, não. Eu fui num tatame e um faixa preta me amassou. Nunca mais eu voltei. Só que amassou muito gentilmente, né? Dizendo, é assim que enforca, me enforca. É assim que vira o pulso. E muito gentilmente, sabendo que eu não conseguiria revidar, né? Por não saber as técnicas, nem ter a força, nem ter o fôlego. Parece Deus, né? Esse faixa preta, dizendo, eu vou lutar com você, vamos. Porque essa luta vai te beneficiar mais do que a mim. Para um faixa preta lutar com faixa branca, o benefício é pouco. Mas para um faixa branca lutar com faixa preta, o benefício é imenso. Porque ele vai pegar toda a experiência, toda a gentileza. É isso que Deus faz em termos muito maiores. Se você está aqui nessa noite, em termos de uma conversão ou de um retorno a Cristo, pare de lutar contra Deus. Dura coisa é resistir ao Senhor. Aqueles que resistiram ao Espírito caíram no deserto e não entraram na terra prometida. Diz Estevão no livro de Atos, diz o autor de Hebreus. Dura coisa é resistir ao Senhor. A sua vida será desgraçada. Mesmo que você obtenha tudo o que você quer, se você resiste ao Senhor, a sua vida não terá paz, felicidade. Porque quando a gente está muito consciente do que Deus tem para nós, quando a gente sai mais cedo de casa, quando a gente sabe que não tem problema, que o mundo não vai se acabar, se chega um caminhão e se coloca como obstáculo, fazer o quê? Vamos ouvir um louvor. Uma hora eu chego lá. Mas, para quem não tem certeza de para onde vai, para quem acha que o mundo gira ao seu redor, é autossuficiente, um caminhão pode destruir a sua vida. Um obstáculo qualquer. O chamado aqui é contra a autossuficiência. E para que, após convertido, como é o seu caso, você lute com Deus em oração.
E a beleza do texto de Romanos é porque Paulo tem lutas para lidar. Luta com os rebeldes da Judéia, que não aceitam o evangelho. Luta com os de Jerusalém, que começaram a desprezar Paulo. Lutas com homens. Antes de lutar com homens, devemos lutar com quem, irmãos? Com Deus. O segredo que a igreja precisa descobrir, que todos nós precisamos descobrir, é que antes de fazer qualquer coisa, qualquer projeto, na própria instauração de ministérios, de eventos, antes de tudo isso, nós deveríamos ter lutado com Deus. E se não lutamos com Deus em oração, nós vamos fracassar. Eu tenho plena convicção disso. Que Deus parece estar nos dando fracasso após fracasso, porque nós abandonamos a luta. Porque nós achamos que lutar é fazer muita coisa. E lutar no cristianismo não é fazer muita coisa. É lutar com Deus. Talvez você me pergunte, por que Deus quer que eu lute com Ele? Por quê? A resposta talvez não lhe agrade, mas a resposta é simples. É para que você sofra mesmo. É para que, em vez de você receber uma herança sem ter feito nada, o pai coloque cláusulas no testamento, dizendo só vai receber se fizer isso, isso e isso. É melhor assim, né? Porque assim o nosso caráter é construído. É muito possível que nós não temos acesso a certas bênçãos espirituais, porque nós não lutamos com Deus. Sempre que eu estou preparando as mensagens, muitas vezes eu esqueço, mas outras vezes Deus me recorda de que eu posso fazer as melhores exegeses, ler o texto no original, ver toda a construção, ler os melhores comentários em inglês, em alemão, em francês. Mas se eu não tiver lutado com Deus, não vai ter poder nenhum. Vai ser uma aula. E não é para ser uma aula. Irmãos, vamos lutar com Deus. Ele quer que você faça isso. Ele quer que você seja transformado. Falta poder, falta santidade, falta transformação, falta missão. Quando a gente sai para evangelizar, se for meia hora de evangelismo, que seja 3 horas de oração. Lutar com Deus, porque é Ele que providenciou isso para nós. Vamos orar. Pai, nós somos gratos, porque o Senhor nos conduz muitas vezes a voos, a encontros inevitáveis e obstáculos na nossa visão. Esses obstáculos vêm pintados de várias maneiras, vêm com nomes diferentes, mas se nós observarmos bem, o Senhor tem nos mostrado isso. Todos eles voltam ao Senhor. Todos eles refletem a tua vontade soberana e é o próprio Senhor. Sendo tu, ó Pai, a fonte de nossos obstáculos, ajuda-nos a não murmurar. Sendo tu a fonte de nossas dores, Senhor, de nossas lágrimas, a fonte final, ajuda-nos a aceitar a transformação que vem por meio delas. Ajuda-nos a confiar em oração. Ajuda-nos a lutar noites e madrugadas, voltar a esse espaço que nós perdemos, talvez com o passar do tempo, em que rogávamos ao Senhor insistentemente, sem parar, com suor, com lágrimas, por aquelas coisas que nós almejávamos, por santidade, por mais vidas convertidas, pela transformação da igreja, pela mudança da nossa família, pela conversão daquela pessoa. E nós passávamos noites orando. E hoje o teu povo não consegue tirar um dia na semana para orar. Hoje o teu povo
não consegue fazer uma vigília. Hoje o teu povo não consegue acordar mais cedo para orar. Hoje o teu povo não quer orar, porque paramos de batalhar, porque nos acostumamos ao conforto dos vídeos rápidos, ao conforto de ouvir apenas aquilo que nos agrada, ao conforto de nossos lares, que deixaram de ser campos de batalha, de oração. O que nós pedimos é restauração, Senhor, para que nossos lares, para que nossos filhos vejam o quanto nós amamos a oração, o quanto nós amamos a Tua presença, e que assim eles continuem com esta herança espiritual. O que nós pedimos também, Senhor, é que para aqueles que estão lutando contra o Senhor, que soltem suas armas, que deixem-se vencer e que, mesmo mancando, possam perceber que suas vidas foram transformadas e que não haveria nada melhor para eles fazerem a não ser desistir. Ajuda-nos a desistir de nossas próprias forças e confiar no Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.